Ok, estamos começando então essa apresentação. eh, Saúde, qual a relação que a gente vê entre o cuidado com a saúde, o nosso caráter, desenvolvimento do nosso caráter e a adoração a Deus? Esse, para mim, é uma apresentação muito interessante. Quero começar falando, relembrando Romanos capítulo 12, verso 1, onde Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz no próximo verso: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que interessante, está surgindo uma palavra importante para o nosso estudo aqui, a palavra mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos destacar algumas coisas. Paulo está fazendo um apelo, um rogo. Paulo está rogando, Paulo está dizendo: eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Nossos corpos precisam ser apresentados em sacrifício vivo. Não mais é necessário no Novo Testamento o sacrifício de animais. Agora, o que é preciso é um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, ou seja, o sacrifício daquela pessoa que está querendo adorar a Deus. Ela precisa apresentar o seu corpo em sacrifício. Vamos ver, nós vamos estudar hoje o que significa apresentar o corpo nesse sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que acaba sendo o culto racional. O que tem a ver culto racional, o uso da razão ao você prestar culto a Deus, com apresentar o corpo em sacrifício? Sacrifício que não mata o corpo, não, pelo contrário, torna o corpo mais vivo, torna o corpo santo e faz com que ele seja ele seja agradável a Deus, esse culto racional, e ao mesmo tempo é um culto racional. E aí ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é, a vontade de Deus é boa, mas nem sempre a gente experimenta a vontade de Deus como sendo boa, agradável e perfeita, né? Às vezes a gente acha que a vontade de Deus não é legal, mas Paulo está falando aqui que quando a gente oferece o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e quando a gente não se conforma com esse século, com a maneira como o século vive, com a maneira como o século, as pessoas desse século, o estilo de vida delas, o jeito que elas comem, o jeito que elas se vestem, o jeito que elas namoram, né? Então, nós somos transformados na nossa mente. E quando a nossa mente experimenta essa transformação, né? Você sabe o que acontece quando a nossa mente experimenta essa transformação? Deixa eu fechar aqui só um pouquinho. Nós começamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus passa a ser boa, agradável e perfeita. Então, vamos ver num gráfico aqui como que é essa experiência. Eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Eu apresento o meu corpo primeiro em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu falo: Senhor Deus, toma nas tuas mãos o meu corpo, né? Eu quero entregar o meu corpo, eu quero oferecer o meu corpo como sacrifício. Não vão matar o corpo, não. Deus não vai matar, não. Não é igual no Antigo Testamento que o sacrifício ia lá, pá, matava. Não. É um sacrifício vivo que Deus está pedindo para a gente fazer, que torna o corpo mais vivo em vez de matar, o corpo mais santo e torna o corpo da gente agradável a Deus. Quando a gente oferece o sacrifício assim, esse sacrifício vivo, a gente consegue adorar a Deus com um culto racional,
Ou seja, eu consigo entender as coisas de Deus e eu consigo conectar-me melhor com Deus. Tem gente procurando uma conexão melhor com Deus. Tem gente querendo ouvir a voz de Deus. Tem gente querendo ser possuído pelo Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo. Então, quando você apresenta o culto racional porque você ofereceu o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você consegue perceber que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Agora, você não consegue ver a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita quando você não ofereceu o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando eu não ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu não consigo achar a vontade de Deus boa, agradável e perfeita, e o meu culto não é um culto racional, é um culto irracional. Veja, é uma coisa muito interessante que Paulo está falando aqui. E nós vamos prosseguir nesse conceito, né? Olha o que diz esse texto aqui. O corpo é o único agente, o corpo é o único agente pelo qual a mente e alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Deus quer edificar o caráter da gente. Deus quer que esse caráter seja edificado, mas como é que... E o caráter, lembra que a única coisa que a gente vai levar para a vida eterna, para o céu, é o caráter. Agora, como que o caráter é desenvolvido? Então, aqui a revelação, esses textos aqui são textos de Ellen White, a gente queria que ela recebesse por revelação da parte de Deus. Isso aqui não é pitaco dela, né? Não é ela que está achando que é assim, né? Isso Deus revelou. Então, Deus está dizendo aqui que o meu corpo é o único, não tem outra maneira, é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Por quê? Porque a minha mente está no cérebro e o cérebro está no corpo. Então, se o corpo não é o meio, o instrumento, não vai ter edificação do caráter para a salvação, para a vida eterna. Então, veja só a ação redentora ou destruidora que pode estar acontecendo no meu corpo. Nós temos duas entidades procurando afetar o nosso corpo. Uma é Deus, a primeira é Deus. Deus trabalha através do corpo para alcançar a mente, para transformar o caráter para a salvação. Então Deus quer me ajudar a desenvolver bons hábitos. Você vê que quando a pessoa começa a buscar a Deus, ela para de beber, ela para de fumar muitas vezes, ela para de usar drogas, ela procura levar uma vida mais saudável possível. Por quê? Porque isso vai afetar a mente. A mente vai ficar mais clara para compreender a vontade de Deus. E então, através desse processo, Deus vai edificar o caráter para a salvação. Agora veja o que Satanás está fazendo. Satanás está fazendo um trabalho bem parecido com o trabalho de Deus, só que em direção contrária. O que ele faz? Ele procura afetar o corpo para que, através do corpo, ele consiga alcançar a mente, e quando ele alcança a mente, ele destrói o caráter para minha perdição. Como é que Satanás faz isso? Ele leva as pessoas a usarem estimulantes, ele leva a pessoa a usar drogas, ele leva a pessoa a fumar, ele leva a pessoa a comer demais, ele leva a pessoa a comer coisas que destroem o corpo. E lembra que o cérebro está no corpo e a mente está dentro do corpo, e a mente é a única maneira que a gente tem para conectar com Deus, para ter essa conexão. Eu quero fazer uma compra e eu quero pedir a direção do Espírito Santo. Como é que faz? Se o meu corpo não está preparado, não está sintonizado, se a minha mente não está sintonizada para ouvir a voz de Deus, essa coisa se torna assim, muito subjetiva, né? Qual a impressão do Espírito Santo? Como é que acontece isso? Não, precisa eu oferecer o meu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o meu culto racional. Então Deus começa a poder falar comigo, né? Mas se eu nunca ofereci o meu corpo, se eu não ofereço o meu corpo como um sacrifício, ou seja, quando eu ofereço o meu corpo em sacrifício, eu não faço mais as coisas que eu quero com o meu corpo. Eu não como mais as coisas que eu quero, mas sim as coisas que meu Deus quer. Eu não estou afim de fazer exercício, e eu estou falando de mim mesmo. Eu não estou afim de fazer exercício, mas eu vou porque eu ofereci meu corpo como sacrifício vivo. Eu não quero fazer caminhada porque, está chovendo, né? Sábado de manhã eu vou fazer minha caminhada. Sábado é uma caminhada especial, que não é caminhada de exercício, que é caminhada
claro que a gente acaba fazendo exercício também, mas é uma caminhada de meditação, né? De ver a natureza na presença de Deus. E estava chovendo, me deu uma preguiça. Não, pus uma calça impermeável ali, um guarda-chuva e vou caminhar, porque e me fez tanto bem. Então, eu preciso crescer em outros aspectos, né? Eu não estou querendo me apresentar aqui como modelo de perfeição, não, longe disso. Nós todos precisamos crescer, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu não ofereço o meu corpo em sacrifício vivo, em sacrifício, sacrifico as minhas vontades para que a vontade de Deus agora passe a controlar o meu corpo, a minha mente, e a gente está aqui, a minha mente vai ser usada por Satanás, porque eu vou seguir apenas no meu corpo os hábitos que são as minhas tendências naturais, são as minhas tendências carnais, que são para a destruição do meu corpo, para a perdição, e que vão afetar o meu caráter. Por isso é muito importante, os hábitos físicos são muito importantes no desenvolvimento do caráter para a salvação da gente. Por isso olha a estratégia de Satanás, o que diz a mensageira de Deus, né? Que a gente acredita que é Deus. Eu vou falar daqui para frente que é Deus, porque é a mensagem de Deus e assim eu creio profundamente nisso, né? Que é por isso que o adversário das almas, Satanás, dirige as suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Quando ele consegue enfraquecer minhas faculdades físicas, quando eu estou ficando sempre doente, às vezes a gente não tem culpa de ficar doente, mas as estatísticas dizem que 90% das doenças têm a sua origem no estilo de vida. Estilo de vida é o jeito, nós vamos ver isso amanhã, a partir de amanhã, nós vamos ver coisas um pouquinho mais práticas sobre estilo de vida, mas o adversário sabe muito bem, ele não quer destruir a minha saúde para eu ficar doente, isso não interessa muito a Satanás. Só interessa a ele porque ele sabe que se ele afeta o meu corpo, e o meu corpo está se degradando, isso vai afetar, forçosamente vai afetar a minha mente. E é com a minha mente que eu consigo conectar-me com Deus, que eu consigo falar com Deus, ouvir a voz de Deus, e que ocorre a transformação do meu caráter para a salvação. Então, olha a estratégia de Satanás. Ele está constantemente em alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. E aqui diz assim: seu mais forte poder sobre o homem, ele exerce através do quê, gente? Do quê? Olha aqui, ó. Do apetite. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. De toda maneira possível procura Satanás estimular o apetite. De todo jeito. Por quê? Porque ele sabe que se ele controla o apetite, ele vai controlar a pessoa toda. Olha que coisa, que estratégia do inimigo de Deus. Você pode lembrar 2 ocasiões em que isso aconteceu na Bíblia? Dá tempo para você pensar, hein? Aí o reloginho. Então, primeiro lugar, lá no jardim do Éden, lembra? Né? Que Satanás usou o apetite para chamar a atenção de Eva, e foi através do apetite que ele encontrou acesso à raça humana. Que outra circunstância é o apetite? Foi a primeira tentação. E pá, Jesus na tentação do deserto. O apetite foi a primeira tentação. Satanás sabe que essa é o mais forte, né? É o jeito mais fácil dele derrubar a gente. Parece uma coisa tão trivial, até porque comer não é pecado, né? A gente precisa comer para manter a vida, e não comer que é destruir a vida. Você tem que comer. Então você, não, eu tenho que comer porque eu preciso ter vida, eu preciso ter saúde e tal. E a gente se engana, porque inclusive na minha alimentação eu preciso pedir a Deus, eu preciso fazer esse sacrifício a Deus, entregar o meu corpo como sacrifício vivo. Eu vou falar uma coisa para você, eu não quero entregar meu corpo como sacrifício vivo, mas eu sei que eu preciso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar e pedir, meu Deus, me ajuda a entregar o meu corpo como sacrifício. Eu não quero entregar o meu corpo como sacrifício. O Senhor sabe disso que eu não quero, mas me ajuda, meu Deus. E não só apenas isso vai afetar a minha vida espiritual, mas vai afetar a minha vida física. Na maioria dos casos, quando a gente para de trazer danos para o corpo através dos nossos hábitos, do nosso estilo de vida,
que não teve entrega para Jesus, que não teve sacrifício vivo. Quando a gente começa a fazer o sacrifício, e o sacrifício é para o corpo estar mais vivo, não é para morrer o corpo, não é para matar o corpo, para o corpo estar mais santo na presença, para buscar a santidade na presença de Deus. Só um parêntese, a gente procura oferecer o corpo em sacrifício, mas não busca a presença de Deus. A santidade não vem pela mudança de estilo de vida, a santidade vem pela busca de Deus. O estilo de vida só vai facilitar a busca de Deus e tornar o cérebro mais disponível para ouvir a voz de Deus. Mas vamos para o próximo texto. Olha o que diz Deus aqui. Muitos, por sua condescendência com apetite. O que é condescendência? É eu fazer tudo que eu quero, comer tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Muitos, por causa disto, estão separando-se de Deus. O problema não é eu ficar doente, o problema não é eu ter uma debilidade física. O problema é que nós não saberíamos disso se a gente não tivesse recebido isso por revelação. A gente pode escolher crer ou não crer, cada um é livre, mas isso é que está escrito. Né? Muitos, por sua condescendência com apetite, separam-se de Deus. Será que eu não estou me separando de Deus de alguma maneira? Será que, ou vou pôr até num jeito diferente, será que eu não poderia ter uma intimidade maior com Deus se eu estivesse oferecendo meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Por isso Paulo roga, né? Paulo diz assim, eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, esse texto eu acho interessantíssimo, porque isso não afeta apenas a minha vida espiritual, afeta a minha vida aqui nessa terra. Diz assim, mediante a satisfação do paladar, quando eu satisfaço o paladar, ou seja, tudo que eu quero, eu uso na quantidade que eu quero, na hora que eu quero, então, meu paladar é satisfeito sempre. Quando isso acontece, o sistema nervoso torna-se excitado. O sistema nervoso fica excitado. Você conhece alguém assim? Pense em você primeiro, né? Não é mais fácil de pensar nos outros, né? O sistema nervoso se torna excitado, debilita-se o poder do cérebro fica debilitado. E aqui tem uma palavra que está ali em amarelo, não sei se você está conseguindo enxergar, mas diz assim, tornando-se impossível pensar calma e racionalmente. Deixa eu voltar para cá. Desequilibra-se a mente e agora o pior. O pior não é que a gente não consegue pensar calma e racionalmente. Às vezes você está no seu trabalho, você precisa tomar decisões, você precisa pensar racionalmente e calma, sem emoção. Não dá. É impossível por causa da satisfação do paladar. Porque tudo está interligado. O nosso estômago está interligado com o nosso cérebro, todo o sistema está interligado, tudo é uma coisa só. Então eu não consigo pensar calma e racionalmente para tomar uma decisão sábia. E é por isso que nós vamos ver no último dia um verso que eu acho, mas eu já vou citar agora, um verso de Eclesiastes que diz assim, bem-aventurada é a terra, cujos príncipes assentam-se à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não para a bebedice. Gente, isso é muito sério. Quando uma terra ou uma empresa tem um príncipe, um gerente ou um dono que senta-se à mesa a seu tempo, ou seja, na hora certa, não fora de hora, e senta na mesa para refazer as forças e não para comer a hora que ele quer, não para enfraquecer as forças. Tem gente que senta à mesa para perder as forças, não para ter mais forças, né? Para ter menos forças. Então, quando uma empresa ou uma casa, né? Uma casa tem um líder, ou uma empresa tem um chefe, um dono, uma dona, que faz esse sacrifício vivo e começa a viver de acordo com o estilo de vida de Deus, então ele consegue pensar calmo e racionalmente. Isso vai afetar o cérebro e vai afetar minha vida familiar também. É claro que afeta a minha vida familiar, claro que afeta meu casamento. Tem casais que talvez poderiam ter uma vida melhor se tivesse um pouquinho mais de cuidado com essa parte. Mas o pior não é isso, o pior é o final desse texto que diz assim, a mente se desequilibra e os interesses eternos e sagrados são desprezados. Às vezes a gente quer que os filhos se voltem para Deus,
quer que os filhos andem com Deus, mas a gente está dando, ensinando eles a usar coisas ou a viver num certo estilo de vida que está tornando impossível eles prezarem ou valorizarem os interesses eternos e sagrados, porque tem um impedimento físico aí. Não é só uma questão da decisão, tem um impedimento físico, porque nós estamos descobrindo aqui, através desse estudo, que para que eu tenha essa conexão com Deus, eu tenho um pré-requisito. Esse pré-requisito é oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. E isso vai afetar minha vida familiar, minha vida profissional, uma série de coisas. Olha esse outro texto do livro Educação. Os nervos do cérebro, que se ligam com o organismo todo, são o intermédio pelo qual o céu se comunica com o homem e afeta a sua vida íntima. Então, a maneira como Deus se comunica comigo é através dos 12 pares de nervos cerebrais. Né? Esses nervos se ligam com o organismo todo. Olha, todo, incluindo minhas pernas, o dedão do pé, né? Mas passa por estômago, por coração, por pulmão, por tudo esses nervos estão, né? E Deus fala comigo, Deus quer se comunicar comigo e afetar a minha vida íntima através desses nervos aqui. Agora presta atenção no resto, né? O que quer que estorve a circulação da corrente elétrica nesse sistema nervoso pelo qual Deus quer falar e que vai diminuir as forças vitais, ou diminuir minha saúde, minha disposição, vai me dar mais sono, vai me dar mais bobeira, vai me dar mais, sei lá, né? Diminuindo a suscetibilidade mental, vem tornar mais difícil o despertar da natureza moral. Então, resumindo, Deus tem os nervos, nós temos os nervos aqui. Eles são o único meio pelo qual o céu se comunica com o homem. Agora, qualquer coisa que eu use e que venha afetar a corrente elétrica circulando nesses nervos, vai afetar o despertar da natureza moral. O que é moral? A moralidade é você saber discernir entre o certo e o errado. A espiritualidade é entre o bem e o mal. A moralidade é entre o certo e o errado. Quando eu estou levando um estilo de vida que impede a ótima circulação da corrente elétrica nesses nervos cerebrais aqui, show coronavírus, né? Então, isso vai tornar mais difícil despertar da natureza moral, inclusive dos nossos filhos. Né? Então, por isso é muito importante o cuidado que a gente vai ter com as coisas que a gente traz à mesa dentro da casa da gente, porque isso vai estar afetando decisões morais e decisões espirituais, não só em mim, mas nas pessoas que estão dentro da minha casa. E eu sou responsável por causa disso. O cérebro, olha esse outro texto, é o órgão e o instrumento da mente. Claro, a mente não é um órgão. A mente está no cérebro. A mente é o cérebro vivo. Um cérebro vivo e saudável tem uma mente, né? Um cérebro morto ou que está, sei lá, a mente não existe mais. Então, o cérebro é o órgão e o instrumento da mente e controla o corpo todo. Para que outras partes do organismo sejam saudáveis, o cérebro também precisa ser saudável. Então, aqui é a coisa reversa. O seu cérebro também precisa estar funcionando direito. E aí a gente precisa ler esses livros tipo Mente, Caráter e Personalidade. Tem um livro da Casa Publicadora Brasileira que eu quero recomendar fortemente para vocês, que é o livro Simples Demais. O título é simples, né? São 2 palavras, simples demais. Para o pessoal do meu pequeno grupo aqui, eu tenho o livro para emprestar, se alguém quiser pode me pedir. É um livro demais. Quem me mostrou esse livro foi minha filha, uma das minhas filhas, que leu. Acho que as 2 filhas leram, mas não importa. O livro simples demais. Procura, se você não está aqui perto da gente, né? Não pertence ao nosso pequeno grupo, você pode comprar no site da casa aí no Brasil. Mas o pessoal do meu pequeno grupo, eu tenho um para emprestar aqui, posso emprestar em rodízio. Como que a gente aplica princípios bíblicos e princípios espirituais para que o meu cérebro seja saudável, para que ele funcione assim, mais ou menos normalmente, né? A gente bem normal nunca vai ser por causa do pecado, né? Então, de louco todo mundo tem um pouco, né? E tal. Mas
esse livro é demais, é realmente muito bom. O cérebro, diz esse outro texto, é a capital do corpo e a sede das energias nervosas, de todas as energias nervosas e da ação mental. Os nervos procedentes do cérebro controlam o corpo. Por meio dos nervos cerebrais, impressões mentais são transmitidas a todos os órgãos do corpo como se fossem fios telegráficos. O que eu quero enfatizar aqui, que esse texto quer enfatizar, é que está tudo interligado. A mente, olha essa figurinha aqui, que interessante. A mente está aqui, ela controla todo o resto do meu corpo, tudo, está tudo interligado. Qualquer coisa que eu faça em qualquer parte do meu corpo vai afetar a minha mente. Inclusive, e agora a gente vai ver, você sabe que tem uma grande parte dessa influência de coisas que afetam e controlam a minha mente está relacionado com o meu sistema digestivo. Por que isso acontece? Ora, você sabia que, por exemplo, no nosso sistema digestivo, por exemplo, nos intestinos, nós temos a maior quantidade de neurônios fora do cérebro. Eles estão ali. E eles produzem serotonina. A maior produção de serotonina não acontece. Serotonina é aquele hormônio da alegria, da paz, etc. Né? Então, esse hormônio serotonina, a maior parte dele não é produzido no cérebro, ele é produzido no intestino. E tudo aquilo que eu como vai afetar a produção de serotonina e que vai afetar minhas emoções, vai afetar meu cérebro, está tudo conectado, é tudo uma coisa só. Por meio dos nervos cerebrais, impressões mentais são transmitidas a todos os órgãos do corpo como se fossem fios telegráficos. E aí esse texto aqui diz assim: os nervos do cérebro são o intermédio pelo qual o céu se comunica com o homem. A gente já viu isso antes, né? Então, é dessa maneira que o céu se comunica com a gente, através dos nervos cerebrais. É muito importante a gente saber disso, né? Porque essa comunicação do céu com a gente, ela ocorre a nível físico. A gente pensa assim, é uma coisa espiritual, a gente não sabe bem explicar o que é. Não, mas agora a gente está sabendo o que é. Precisa para Deus se comunicar comigo, eu preciso ter um receptor que esteja apropriado. Se você faz assinatura de TV por assinatura, né? Se você paga a TV por assinatura, e é tipo por uma antena parabólica, você pode estar pagando a mensalidade todo mês, mas se a sua antena parabólica está quebrada, ou se é por cabo, se o cabo está cortado, você não vai ver nada na sua TV, você não vai ter sinal nenhum ali. E é mais ou menos assim que acontece com a gente. Às vezes a gente está até pagando, né? Está lendo a Bíblia, está indo à igreja, está fazendo as coisas, mas o receptor está quebrado, ou ele está muito danificado. Esse receptor aqui, ele não consegue perceber as comunicações do céu. Está como se fosse fechado, né? Então, por isso que Paulo fala lá, diz assim, eu rogo para vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo como sacrifício das minhas vontades, né? Um sacrifício vai tornar o corpo mais vivo, mais santo, mais agradável a Deus. E ele fala, isso é o culto racional. Veja só agora, esse outro texto aqui do livro Orientação da Criança. Somos feitura de Deus. A sua palavra declara que fomos formados de um modo terrível e maravilhoso. Preparou Deus essa habitação viva para a mente. Eu gosto desse texto. Eu acho muito interessante. Todo o meu corpo magrelo do jeito que é, né? Desse jeito aqui, que eu não tenho culpa e nem você tem culpa. Deus nos deu esse corpo. Mas esse corpo é maravilhoso. Não fala mal do seu corpo, não. Ele é maravilhoso, ele foi criado de um jeito maravilhoso. E Deus preparou tudo que você tem no seu corpo, desde o fio de cabelo, alguns têm mais, outros têm menos, né? Mas desde daqui até a ponta do dedão do pé, tudo que você tem no corpo tem uma função principal, que é servir de habitação viva para a mente. A mente é a parte mais importante do seu corpo. Ela é primorosamente tecida. E aqui está se referindo ao cérebro, né, que é a sede da mente. É um templo que o próprio Senhor preparou para a morada do seu Espírito Santo. Então isso quer dizer que o Espírito Santo, ele mora ali. Ele mora aqui. Mas ele mora aqui. Quando eu ofereço o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, então minha mente consegue estar aberta para receber a habitação do Espírito Santo.
A mente rege o homem inteiro. Todas as nossas ações, quer boas, quer más, originam-se na mente, está falando desse texto aqui. E agora, de novo, aquela mesma verdade que a gente já viu antes. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com seres celestiais. Você quer ter contato com seres celestiais? Você quer ser instruído? Você quer estar lá no seu negócio e receber instrução especial? Receber orientação de Deus? Eu já li histórias muito interessantes, né? Eu li a história de um empresário há muitos anos atrás, na época que só existia telégrafo submarino, né, entre os Estados Unidos e a Europa, e de um empresário que era um homem de oração. Ele não tomava decisão sem orar. Eu não lembro de detalhes da história, agora comecei a contar e eu estou com medo de contar a história errada, mas eu vou contar assim por cima do jeito que eu me lembro. Já faz muito tempo que eu li essa história, eu contei, já faz muito tempo que eu não conto, então não lembro os detalhes. Mas eu sei que ele estava para tomar uma decisão que parecia uma vantagem muito grande. E ele falou para a pessoa que estava na frente dele na sala: espera um pouquinho que eu já venho. Ele foi lá no lugar, dobrou os joelhos e orou. E ele teve uma forte impressão que ele não devia fazer o negócio. E ele voltou para a pessoa e disse: olha, você me desculpa, eu não vou fazer o negócio. E a pessoa ficou muito chateada. Muito, mas como eu venho aqui, a gente combinou. Olha, você me desculpe e eu tal, mas não dá. O que ele soube um dia ou dois depois era que lá na Europa havia tido uma grande queda financeira. E se ele tivesse feito aquele negócio, ele teria tido uma grande perda financeira. E ele não fez por orientação de Deus. Então, será que Deus não pode nos dirigir até esse ponto? Você estuda lá o livro de Romanos, capítulo 8, diz assim: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Esse contato é uma coisa real. No entanto, diz aqui o texto, muitos passam toda a vida, eu ainda diria, passa a vida na igreja, indo à igreja, estudando a Bíblia, fazendo culto, tudo, mas muitos passam a vida toda sem se tornarem inteligentes em relação ao corpo humano que contém esse tesouro, que é o receptor que você tem, é um receptor e transmissor, está ali para receber a orientação de Deus. Agora, como que você refina? Como que você refina esse receptor? É através do contato diário com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Essa comunicação de Deus jamais, a comunicação do Espírito Santo jamais substitui o estudo da palavra de Deus. Aquela pessoa que não estuda a Bíblia, não estuda a revelação de Deus, não estuda a sua lição, não estuda o Espírito de profecia e quer fazer oração para receber guia da parte de Deus, pode ser que ele receba guia de um outro espírito, que não seja o Espírito de Deus, porque Deus não trabalha dessa maneira, né? E a lição de hoje da Escola Sabatina, nós estamos no dia 29 de março de 2020, né? Que está sendo gravado isso aqui, pode ser que você esteja escutando num outro dia, mas a lição da Escola Sabatina de hoje mostra que Jesus e a sua palavra são uma e a mesma coisa. Você não pode ter uma experiência com Jesus dissociada da palavra de Deus. A experiência com Jesus ela é sempre conectada com a sua palavra, né? Então, vamos para o próximo texto. Ainda que eu tenha condescendido com hábitos que não são bons, que eu tenha danificado esse receptor que é a mente, criado por Deus, para estabelecer essa comunicação com o céu. Olha que misericórdia de Deus esse texto revela. O amor de Deus ainda se estende à raça humana. E ele permite que a luz brilhe, capacitando o homem a ver que para viver uma vida, eu quero chamar atenção para isso aqui, ó, vida perfeita, ele precisa obedecer às leis naturais que lhe governam o ser. Eu quero voltar a perguntar para você o que a gente já viu em lições anteriores. O que é ter uma vida perfeita? Vida perfeita é nunca fazer nada errado. O que é ter uma vida perfeita? Então, lembra que Jesus falou, lá em Mateus, Jesus diz assim: sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Mas lá em Lucas ele fala: sede vós também misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Então, para Deus, perfeição é atestada por um caráter misericordioso. Quando o meu caráter está sendo transformado, a semelhança do caráter de Deus, quando eu começo a andar com Deus todos os dias, eu começo a entregar a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né?
Já não faço mais minhas vontades. Eu peço a Deus que Ele me ajude, que Ele crie em mim um coração puro, um coração novo, né? Que a minha vontade seja a reflexão da vontade dEle. Então, eu estou oferecendo o meu corpo em sacrifício vivo, né? Então, o Espírito Santo começa a transformar a minha natureza, me fazer uma pessoa boa, porque eu não sou, uma pessoa perdoadora, que eu não sou, uma pessoa calma, mansa, que eu não sou, né? Então, meu caráter vai se tornando semelhante ao caráter de Cristo, mas isso é progressivo. Isso não é de uma hora para outra. E esse crescimento progressivo que é a vida perfeita. E ontem eu estava falando, e só quero relembrar agora, do crescimento do nenê. Você não pode dizer, a gente pode dizer assim, que o nenê recém-nascido que não tem dente, não tem cabelo, não sabe caminhar, faz suas necessidades na calça, e a gente olha e fala assim, que perfeitinho, que coisa mais linda da mamãe, né? Tá lá um ser que não sabe nem comer sozinho, mas ele está no processo de crescimento, de acordo com a sua idade, mas esse crescimento é contínuo. Por isso Paulo fala assim, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Antes eu tenho que estar sempre crescendo. Se eu parei, ou seja, eu não estou mais sendo desafiado a crescer, a pedir que o Senhor transforme coisas na minha vida, então é sinal que esse meu crescimento parou, né? E aí é morte espiritual, né? Mas aqui o texto está dizendo, para viver essa vida perfeita, que é de perfeito crescimento em Cristo, eu preciso obedecer às leis naturais. Você lembra que nós lemos, e talvez até aparecer de novo, eu não estou lembrado agora, nós vimos já nesses últimos estudos que a lei natural e a lei moral, elas têm a mesma origem. O mesmo que criou a lei moral dos 10 mandamentos foi o que criou a lei natural, que rege a toda a natureza, inclusive o meu corpo. Desobedecer à lei moral é tão pecado quanto desobedecer à lei natural. Desobedecer à lei natural é tão pecado quanto desobedecer à lei moral. Por quê? Porque ambas têm a mesma origem, é o mesmo Criador, é o mesmo Deus que fez a lei moral e fez a lei natural. Então, elas são igualmente importantes, eu não posso desprezar nenhuma nem outra. Por isso, olha o que diz esse texto, é impossível, não é que é difícil, não é que vai dar muito trabalho, não é nada disso. É impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar perfeição cristã. Oh, meu Deus, eu quero perfeição cristã. Eu não quero que a minha religião seja apenas de ir à igreja, né? Não, eu quero... O que é essa perfeição cristã? É o trabalho do Espírito Santo transformando a minha natureza. E aí a gente viu lá no primeiro estudo, né? Eu nasci com a natureza... Aliás, Adão e Eva foram criados com a natureza semelhante à natureza de Deus. Foram criados à imagem de Deus. Eram seres perfeitos, tinham inclinações perfeitas, mas então eles se abandonaram a Deus, houve a queda, eles perderam essa natureza, passaram a ter uma natureza degradada, inclinação para fazer o mal, desejo para mentir, desejo para roubar, para matar, de violência, né? Falta de confiança em Deus, ansiedade, isso aí faz parte dessa natureza decaída. Então a pessoa encontra Cristo e agora começa a andar com Cristo, e pede a Cristo, e confessa seus pecados a Cristo. Então, o Espírito Santo começa de novo a restaurar nessa pessoa a natureza que Adão e Eva tinham lá atrás, antes da queda. É um processo gradual que é contínuo, até o dia da morte da gente, ou até o dia da volta de Jesus. Então, quando Jesus volta, a gente vai receber um novo corpo, mas essa natureza era que a gente já tinha antes aqui. O que muda não é o caráter. A transformação que vai acontecer num piscar de olhos, quando Jesus voltar, não é a transformação do caráter, é a transformação do corpo. A gente tem uma outra carne, Paulo fala, né? Não é essa carne aqui, não é nem carne de peixe, não é nem carne de aves, não é nem carne de animal, é uma carne celestial. Você vai ler isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Agora, esse processo todo requer uma coisa muito importante, requer sacrifício do meu corpo, oferecer o meu corpo como sacrifício vivo. Eu não vou alcançar essa experiência de transformação que é fundamental para eu conviver com santos anjos. Eu não posso conviver com santos anjos se eu não estiver passando por esse processo. Eu posso ter conhecido a Deus e estar no começo do processo, mas eu estou no processo.
então eu vou poder conviver com anjos, né? Quem não está nesse processo, e esse processo sempre vai exigir sacrifício, o corpo, sacrifício do meu corpo, né? Sacrifício não só das minhas vontades, sacrifício mental, moral, não, emocional, não, é sacrifício do meu corpo, dos meus hábitos, das minhas inclinações, meu estilo de vida, as coisas que eu estou acostumado, coisas que eu estou acostumado lá desde a minha infância, né? Coisas relacionadas ao estilo de vida, aos hábitos. E Deus fala, meu filho, minha filha, está na hora. Eu estou voltando. Olha o mundo das coisas que estão acontecendo. Olha só como estão as coisas. Essas coisas que estão acontecendo, nós estamos vendo aqui, nós estamos aqui justamente nessa época, para aqueles que estão escutando essa gravação no futuro, nós estamos agora justamente nessa época aí do coronavírus e que todo mundo fica em casa. O mundo está estarrecido, o mundo nunca viu o que está acontecendo. Mas isso é só um prenúncio, isso é só um ensaio para a coisa grande que vai vir mais para frente, aí, de acordo com a revelação. Né? O mundo está dizendo, a gente vai passar por essa. Vai passar, isso vai acabar logo aí, né? Daqui uns 2, 3 meses, no máximo, talvez, já assim a gente espera, né? Mas nós podemos estar preparados, que esse é o começo das dores. É como Jesus comparou isso à dor de parto, né? Começa uma contração, daí para, pouco vem outra contração, para, mas daqui a pouco a contração vai aumentando, até que é o nascimento. O nascimento, Jesus comparou à sua volta. Então, é assim que as coisas vão acontecer. Mas vamos para o próximo texto. Olha só esse texto. Gente do céu, que coisa legal que a gente recebeu essa revelação. Se reconhecêssemos que nosso destino eterno depende de hábitos estritamente temperantes, esforçar-nos-íamos no sentido de praticar rigorosa temperança no comer e beber. Rigorosa temperança não é passar fome, não é você comer bonzo, não é você comer comida de cachorro, não é você comer comida ruim para ir para o céu. Não, eu quero me salvar, então vou comer comida ruim, vou comer comida sem sal, vou comer coisas horríveis. Não, a gente vai ver amanhã que Deus é maravilhoso, né? A gente pode aprender a fazer coisas saudáveis muito gostosas, e tem algumas pessoas que estão me ouvindo aqui que sabem fazer coisas muito gostosas. Essas mulheres do nosso pequeno grupo aqui, eu tenho comido coisas que a Elaine, eu estou vendo que a Elaine está aí, eu acho, está só o nome Elaine? Eu acho que é a Elaine do pequeno grupo, né? Eu estou vendo a Beth aqui, eu acho que é a Beth do pequeno grupo. Eu sei, elas estão no mudo, mas eu imagino que são. Eu acho que eu vi a Cida entrar. Essas todas, gente, fazem comida boa e comida... Não, a Cida não está... a Cida está ali, sim. Está aí a Cida, né? Essas são as que eu conheço. Eu sei que elas fazem comida muito gostosa e saudável. E amanhã a gente vai ver que uma comida, para ser dentro do que Deus propõe para nós, ela precisa ter 3 características. Vamos ver se eu me lembro das 3, né? Ela precisa ser atraente, precisa ser bonita, ela precisa ser saudável, né? E ela precisa ser nutritiva. Então, ela precisa ser nutritiva, ela precisa ser saudável e ela precisa ser atraente. Ela precisa ser bonita, né? Atraente, bonita e tal. Mas hoje não é assunto disso. Eu quero voltar. Se reconhecêssemos que nosso destino eterno depende de hábitos estritamente temperantes, esforçar-nos-íamos no sentido de praticar rigorosa temperança no comer e beber. Essa rigorosa temperança não significa que a gente vai passar fome, que a gente vai comer comida ruim. Deus dá sabedoria para aqueles que pedem. Senhor Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas eu também não queria ficar comendo comida ruim. Eu não gosto de comer terra, não gosto de comer pedra, não gosto de comer bons. Meu Deus, me ajuda, me dá sabedoria. E Deus revelou, através dos escritos de Ellen White, que para aquelas pessoas que com humildade pedirem a Deus, Deus vai dar sabedoria. Eu conheci pessoas que cozinham comida estritamente saudável, mas você pensa numa comida gostosa. Agora, isso não cai assim, né? Você precisa orar, você precisa pedir a Deus e você precisa oferecer o seu corpo e a sua vida em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional. Olha só, o livro Orientação da Criança diz: sem saúde ninguém pode compreender distintamente suas obrigações ou completamente cumpri-las para consigo mesmo, o seu semelhante, o seu Criador. Até a nossa vida profissional é afetada quando a gente não tem saúde. Mas a nossa relação com o Criador também é afetada.
eu não posso servir meus semelhantes, ou no trabalho, ou minha família, quando a minha saúde não está legal. E eu também não fico legal comigo mesmo quando a minha saúde não está legal. Portanto, a saúde deve ser tão fielmente conservada como o caráter. O caráter é a única coisa que eu levo para o céu. Agora, o estado da minha saúde vai afetar o meu caráter. E é por isso que eu preciso, diz o resto do texto aqui, eu preciso conhecer fisiologia, eu preciso conhecer higiene, como que funciona o meu corpo, né? Isso deve ser a base de todo esforço educativo. Eu quero começar a recomendar você iniciar a leitura do livro Ciência do Bom Viver. Quem sabe, eu sugiro para você ler uma página por dia. Gente, o que é uma página? Uma por dia. O livro tem 300 e poucas páginas. Eu tô até com ele aqui. Eu tenho uma edição velha do livro Ciência do Bom Viver. Olha aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Eu já vou falar para você quantas páginas tem. Esse aqui foi o que eu li. Já tá amarelo. Livro de velho fica amarelo. Não, é um pouquinho maior. São 515 páginas. Pensa num livro legal. Pensa num livro legal. Quanta orientação, até orientação para trabalho tem aqui, porque trabalho se relaciona com saúde. Tem gente que não vai bem no trabalho porque a saúde não está legal. A mente também não está legal. E às vezes não tem energia para trabalhar do jeito que precisaria. Então, esse livro aqui, vai lendo devagarinho. Você não precisa ler tudo de uma vez. Não, eu não vou sentar aqui, não vou levantar quando não acabar de ler. Faz isso não. Faz isso não. Vai lendo devagarinho. Uma página é muito. Tudo bem. Lê meia página. Meia página é muito. Lê um parágrafo por dia. Não importa se leve 7 anos para terminar o livro, mas você está no processo. Você está no processo de crescer no conhecimento das coisas que vão melhorar a vida, vão melhorar não só essa vida, não só o seu serviço aos semelhantes, não só para você mesmo, mas a sua relação com o Criador. Lembra lá, tudo voltando para Romanos 12. Eu oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Né? E não devo me conformar com este século. É isso por hoje, minha gente. É isso por hoje. Eu acho que Deus está chamando a gente para uma entrega completa da vida para Ele. Não só pensar, não, minha vida espiritual é uma coisa, minha vida física é uma coisa. A gente está aprendendo essa semana que essas duas coisas estão totalmente conectadas. Eu não posso crescer no conhecimento de Deus enquanto eu estiver desprezando as leis naturais que regem o funcionamento do meu corpo. E se isso acontecer, esse receptor aqui vai ficar prejudicado e eu vou ter danos na recepção das impressões do céu, na compreensão da leitura desse livro, que é a palavra de Deus. E isso vai afetar, o pior de tudo, não é minha saúde, não é meu relacionamento com os outros, não é meu trabalho, mas vai afetar a minha relação com Deus. Então, eu espero que o Espírito Santo esteja impressionando bastante o coração da gente, né? E que a gente entenda isso e tome decisões apropriadas na vida.